Eu tomava 8 remédios controlados todos os dias para suportar a minha vida. Essa frase, que deveria soar como um exagero, era a minha mais pura realidade. Cada cápsula colorida que engolia de manhã, à tarde e à noite parecia um tijolo tentando sustentar uma parede prestes a desabar. Meus médicos me chamavam de paciente disciplinada. Diziam que, apesar do peso da medicação, eu estava cumprindo com rigor as recomendações. O que eles não sabiam, ou talvez soubessem, mas fingissem não perceber, é que eu não estava vivendo. Eu apenas resistia. Meu casamento, visto de fora, parecia sólido. 2 alianças brilhando discretas nos dedos, uma casa organizada, jantares em família nos fins de semana e fotos sorridentes em redes sociais que eu quase não atualizava mais. Mas, por trás da fachada, havia um silêncio incômodo, uma frieza que me engolia devagar. Eu me sentia estrangeira dentro da minha própria vida. Olhava para o homem com quem dividi uma década inteira e não o reconhecia mais. Os gestos automáticos, os beijos rápidos antes de sair para o trabalho, os "está tudo bem" respondidos sem convicção. Tudo isso me lembrava mais uma peça de teatro ensaiada do que uma relação verdadeira. Os remédios foram chegando devagar. Primeiro, para a ansiedade. Depois, para a insônia. Logo, antidepressivos se juntaram ao cardápio químico diário. Quando percebi, já estava em um ciclo no qual não distinguia mais o que era sintoma da doença ou efeito colateral da cura. Minha boca seca, meus batimentos descompassados, as crises de choro sem motivo aparente, tudo se misturava até que eu mesma já não sabia se existia fora das pílulas. Era como se cada comprimido carregasse um pedaço da minha identidade. Meu marido, André, dizia que eu precisava ter mais força, que os remédios estavam me transformando em alguém dependente, frágil demais. Aquelas palavras, ditas em tom quase clínico, me machucavam mais do que qualquer diagnóstico. Porque eu esperava dele acolhimento, não julgamento. Esperava que me segurasse quando minhas pernas fraquejavam, não que me lembrasse de que eu estava me afundando. Às vezes pensava que ele enxergava em mim apenas a mulher quebrada, e não mais a companheira de antes. Nos últimos meses, algo começou a me incomodar ainda mais. Os hábitos novos dele, os celulares virados para baixo na mesa, as saídas prolongadas depois do expediente, a pressa em tomar banho assim que chegava em casa. Não era um flagrante, nada concreto. Eram detalhes, fragmentos de comportamento que, somados, me deixavam em alerta. Eu não tinha provas, apenas sensações. E talvez, a minha mente, embotada pelos remédios, estivesse criando fantasmas onde não havia. Essa era a desculpa que eu repetia para mim mesma, para não enlouquecer de vez. Mas havia momentos em que a dúvida me corroía, como naquela noite em que ele chegou cheirando a um perfume que não era o meu. Perguntei, tentando soar casual. "Está usando alguma colônia nova?" Ele sorriu, rápido demais, e respondeu. "Experimentei um tester na farmácia." Aceitei a explicação, mas o nó na garganta não me deixou dormir. No trabalho, eu funcionava no automático. Digitava relatórios, participava de reuniões, sorria mecanicamente para colegas que já nem tentavam esconder o olhar de piedade. Eu era a mulher medicada, a que vivia cansada, a que parecia estar sempre a um passo de desabar. Às vezes, me pegava imaginando se André também me via assim, como um fardo, um peso, uma esposa que ele precisava carregar por obrigação e não por amor. Havia noites em que eu ficava deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração tranquila, e me perguntava se aquela paz era mesmo sincera, porque dentro de mim só havia caos. E, nos raros momentos em que conseguíamos conversar, ele estava distante. Palavras curtas, olhos que fugiam dos meus, dedos inquietos mexendo no celular. Eu tentava me convencer de que era estresse do trabalho, mas a sombra da dúvida sempre voltava. A minha rotina se resumia a horários de comprimidos e silêncios. Engolia cada pílula com um copo d'água e esperava a vida doer um pouco menos. Às vezes funcionava. Outras, era como se nada fosse suficiente. 8 remédios
e ainda assim eu sentia que o vazio dentro de mim era maior do que qualquer fórmula química poderia preencher. Comecei a reparar em detalhes que antes me passavam despercebidos. A camisa passada com mais capricho, a barba feita em dias que ele costumava ser descuidado, o olhar vago que não se fixava em mim quando eu falava. Não era só a minha mente. Havia algo se movendo sob a superfície, algo que eu ainda não conseguia tocar. E foi nesse cenário, de comprimidos alinhados em caixinhas semanais, de noites insones e dias arrastados, que a suspeita da traição começou a crescer em mim como uma ferida que não cicatriza. Eu não tinha provas, mas tinha instinto. E por mais que tentasse silenciar esse pressentimento, ele pulsava em mim como um alarme que não se desligava. 8 remédios para suportar minha vida. Mas nenhum para calar o medo de estar sendo a cada manhã. Eu acordava mais cansada do que na noite anterior. Era como se meu corpo tivesse desaprendido a descansar. Acordava sempre com aquela sensação de ressaca, mesmo sem beber. 8 remédios. Alguns me davam sonolência, outros aceleravam meu coração. Às vezes, parecia que dentro de mim existiam 2 pessoas brigando entre si. Uma anestesiada, outra em constante alerta. André já não me beijava ao sair de casa. Limitava-se a um toque apressado no ombro, até mais, murmurando sem olhar para trás. Antes, tínhamos rituais pequenos que me faziam acreditar que estávamos juntos nessa vida. Ele me trazia café na cama aos domingos, ria das minhas histórias bobas, me envolvia em abraços demorados. Mas esses gestos foram se apagando, substituídos por uma pressa estranha, como se ele estivesse sempre indo embora, mesmo quando estava dentro da nossa casa. Os sinais começaram a se acumular. As mensagens que chegavam tarde da noite, iluminando o quarto escuro. Os sorrisos que ele dava para a tela do celular. Sorrisos que não via há meses direcionados a mim. As desculpas de reuniões que se estendiam até quase meia-noite, sendo que eu sabia que a empresa não funcionava nesse horário. Eu tentava ignorar, tentava repetir para mim mesma que era fruto da minha mente cansada, que o excesso de remédios estava me deixando paranoica. Mas o coração não obedece a fórmulas químicas. Um dia, quando ele saiu apressado para resolver algo no trabalho, sentei na beira da cama com o celular dele nas mãos. Tremia tanto que parecia que meus ossos estavam desmoronando. A senha não era segredo. 0412, nossa data de casamento. Ironia cruel. Abri a tela e, em segundos, meus olhos encontraram conversas arquivadas. Um nome que eu nunca tinha ouvido. Mensagens com emojis que ele já não usava comigo há anos. Frases simples, mas íntimas demais. Saudades de ontem. Quando vamos nos ver de novo? Eu fechei o celular de imediato, como se estivesse em contato com algo venenoso. Meu coração disparava, meu estômago revirava, e eu não sabia se chorava ou gritava. Não confrontei André naquela noite. Quando ele chegou, me olhou como se nada tivesse acontecido. Trazia no rosto o mesmo ar cansado de sempre. E eu me perguntei como era possível carregar 2 vidas em paralelo. Como ele conseguia deitar ao meu lado, dormir em paz, depois de trocar carícias em mensagens com outra pessoa. Naquela madrugada, levantei da cama sem fazer barulho. Sentei na cozinha, diante da caixinha organizada com meus 8 remédios. Fiquei olhando para eles como quem olha para uma sentença. Pensei no quanto me esforçava para manter uma rotina de cuidados, no quanto me anestesiava para não enlouquecer, enquanto meu casamento escorria pelos dedos. Foi ali, com a luz fria da geladeira aberta iluminando a cozinha, que percebi. Eu não tinha perdido apenas o amor de André. Eu estava perdendo a mim mesma. Nos dias seguintes, os indícios se tornaram mais evidentes. Ligações que ele atendia em voz baixa, saídas aos sábados pela manhã que antes eram reservadas ao nosso café juntos, o cuidado exagerado em manter o celular sempre no bolso, até mesmo dentro de casa. Eu podia estar dopada, mas não era cega. Havia alguém entre nós, ocupando o espaço que antes era meu.
As crises de ansiedade voltaram com mais força. Meus remédios já não eram suficientes. Acordava com taquicardia, suando frio, sentindo uma pressão no peito que parecia me esmagar. Passei a evitar olhar para André, porque a simples visão dele era gatilho para o turbilhão que me consumia. Eu ainda não tinha coragem de confrontá-lo. Parte de mim queria uma explicação lógica, uma mentira bem contada que apagasse as mensagens que eu tinha visto. Outra parte, mais lúcida, sabia que não havia retorno. Certo dia, ele chegou em casa vestindo uma camisa nova. Não era seu estilo. Mais elegante, mais ousada, como se tivesse sido escolhida para impressionar alguém. Perguntei onde havia comprado. Ele respondeu rápido demais, sem detalhes, como quem se prepara para escapar de uma armadilha. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não precisava mais de provas concretas. Eu já sabia. Mesmo assim, o silêncio me corroía. Eu tentava continuar vivendo, fingindo que estava tudo igual. Ia ao trabalho, tomava meus remédios, cozinhava o jantar, mas tudo parecia um teatro grotesco. Quando me olhava no espelho, via uma mulher esgotada, os olhos opacos, a pele marcada pela insônia. Me perguntava se para André eu já não era apenas isso, uma sombra da mulher que ele amou um dia, um corpo presente por obrigação. Um domingo, quando ele disse que precisava resolver umas pendências, decidi segui-lo. Meu coração batia tão forte que parecia que todos ao meu redor podiam ouvir. Peguei o carro alguns minutos depois e mantive distância. Vi quando estacionou em frente a um café discreto, fora da rota do nosso bairro. Vi quando uma mulher se aproximou, sorrindo, e ele se levantou para abraçá-la. O abraço foi rápido, mas íntimo demais para ser casual. Não era uma colega de trabalho. Não era uma amiga. Era ela. A sombra que eu já sentia há meses agora tinha rosto, corpo, sorriso. Não lembro quanto tempo fiquei parada dentro do carro. Talvez minutos, talvez horas. Só sei que naquele instante, os 8 remédios que tomava todos os dias pareceram inúteis. Nenhum comprimido seria capaz de silenciar aquela dor. Voltei para casa sozinha, dirigindo como quem atravessa um sonho ruim. Quando André entrou mais tarde, eu já estava deitada, fingindo dormir. Ele tomou banho, deitou-se ao meu lado e adormeceu em minutos, como se tivesse vivido um dia comum. Eu, por outro lado, fiquei acordada a noite inteira, sentindo o coração arder como brasa. Foi ali que percebi que a traição não era apenas dele. Era minha também, comigo mesma. Eu havia me traído ao aceitar menos do que merecia, ao me calar diante das evidências, ao engolir comprimidos acreditando que poderiam substituir o afeto que me faltava. A partir desse ponto, a dúvida deixou de existir. O que restava em mim agora era a decisão. Suportar em silêncio ou enfrentar a verdade, por mais devastadora que fosse. Na manhã seguinte ao dia em que vi André abraçando outra mulher, acordei com uma estranha clareza. O corpo doía como se eu tivesse atravessado uma batalha, mas minha mente estava desperta, mais lúcida do que em muito tempo. Era como se o choque tivesse rompido a névoa dos remédios, arrancando-me da anestesia em que eu vivia. Olhei para a caixinha organizada na mesa de cabeceira, os 8 compartimentos cheios, e senti um misto de raiva e tristeza. Ali estavam as minhas muletas, as minhas grades invisíveis, os comprimidos que eu acreditava serem a única barreira entre mim e o caos. Mas naquele momento percebi que nada, absolutamente nada, poderia conter a dor de descobrir que tinha sido traída. Passei o dia evitando André. Fui trabalhar, mas não produzi nada além de rabiscos em papéis. Voltei para casa mais cedo, e quando ouvi o barulho da chave dele na fechadura, meu coração disparou. Não havia mais como fugir. Ele entrou sorridente, como se nada tivesse acontecido, trazendo uma sacola de supermercado. Disse que comprara vinho para jantarmos juntos, como nos velhos tempos. Eu o observei em silêncio, e aquilo me feriu ainda mais. A facilidade com que ele transitava entre 2 vidas, a naturalidade com que me enganava. André,
Precisamos conversar. Falei, finalmente. Minha voz saiu firme, mas minhas mãos tremiam. Ele me encarou por alguns segundos, o sorriso esmorecendo. Colocou a sacola sobre a mesa e cruzou os braços. O que aconteceu? Perguntou, num tom ensaiado de preocupação. Engoli seco. O nó na garganta quase não me deixou falar, mas consegui. Eu sei. Ele tentou fingir surpresa. As sobrancelhas se arquearam, os lábios se entreabriram, mas os olhos... os olhos entregaram tudo. Eles desviaram dos meus, procurando uma saída, qualquer que fosse. Do que você está falando? Ele arriscou. Não me trate como idiota. Retruquei, a voz embargada. Eu vi vocês, no café. Vi o abraço. Li as mensagens. Não tente negar. O silêncio que se seguiu foi um golpe maior do que qualquer resposta. Ele não gritou, não pediu desculpas, não tentou me convencer do contrário. Apenas baixou a cabeça e suspirou, como quem finalmente larga um fardo. Eu não queria que você soubesse assim, murmurou. Aquela frase ecoou em mim como uma lâmina. Eu não queria que você soubesse assim. Não havia negação, apenas a confirmação de tudo que eu já temia. As lágrimas vieram, quentes, descontroladas. Não gritei, não atirei nada contra a parede. Apenas chorei, com um desespero contido de quem já sabia a verdade, mas precisava ouvir em voz alta. Por que, André? Perguntei quase num sussurro. Eu dei tudo de mim. Eu lutei. Você me deixou afundar sozinha. Ele se aproximou, mas dei um passo atrás. Eu me senti sufocado, disse, como se essa fosse uma justificativa aceitável. A sua doença, os remédios, a rotina. Eu não sabia como lidar. Ri, amarga. Um riso que não tinha nada de alegria. Então, em vez de me dar a mão, você me apunhalou pelas costas. Ele não respondeu. O silêncio dele era a confissão mais cruel. Naquela noite, decidi que não poderia continuar vivendo daquele jeito. Não por ele, mas por mim. 8 remédios não bastavam para suportar uma vida de mentiras. Eu precisava me libertar do casamento, da dependência emocional, do ciclo de dor que me consumia. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Arrumar minhas coisas, ver o olhar incrédulo dele quando anunciei que estava indo embora, enfrentar a solidão de uma casa nova, menor, silenciosa. Cada detalhe parecia um luto. O cheiro das roupas, os móveis que ficaram para trás, as memórias que se agarravam a mim como fantasmas. Mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha tomado uma decisão. Continuei com os remédios, é verdade. Não era simples abandonar um tratamento longo, e eu sabia que meu corpo ainda precisava daquele suporte químico. Mas comecei a olhar para eles de outra forma. Não mais como muletas que me impediam de cair, e sim como ferramentas temporárias. Parte de um processo que agora tinha um objetivo: reconstruir-me. Procurei terapia. Sentei diante de uma psicóloga e, entre soluços, despejei anos de dor engolida, anos de silêncio, anos de traição contra mim mesma. Aos poucos, comecei a perceber que minha vida não se resumia a ser esposa de alguém, nem paciente crônica de uma prateleira de farmácia. Eu era mais do que isso. Eu podia ser mais do que isso. Os meses passaram. Havia dias em que eu ainda chorava até adormecer. Dias em que o peso da solidão parecia esmagador. Mas havia outros em que eu me sentia viva de novo. Descobri prazeres simples. Caminhar sozinha ao entardecer, cozinhar para mim mesma sem pressa, ouvir músicas que tinha esquecido que amava. Cada pequena conquista era um grão de areia reconstruindo o castelo destruído. E André? Nunca mais o procurei. Ele me enviou mensagens, tentou justificar-se, até mesmo pediu perdão. Mas eu já não queria respostas. O silêncio que ele me deu quando mais precisei falava mais alto do que qualquer desculpa.
Hoje, quando olho para trás, vejo a mulher que engolia 8 comprimidos acreditando que aquilo era a única forma de suportar sua vida. E vejo a mulher que agora engole os mesmos remédios, mas com um propósito diferente. Não para sobreviver a um casamento morto, e sim para se curar, para renascer. A traição foi a ferida mais dolorosa que já vivi, mas também foi a ruptura necessária para que eu me olhasse no espelho e dissesse: basta. Não sei quanto tempo ainda vou precisar dos comprimidos. Talvez meses, talvez anos. Mas sei que não preciso mais de mentiras. Não preciso mais de alguém que me reduza a minha dor. Não preciso mais ser sombra de mim mesma. Eu tomava 8 remédios controlados para suportar minha vida. Hoje, eu os tomo para recomeçar. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que isso é o bastante.